dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma história para vocês que é um dos relatos mais antigos já registrados. Ele aconteceu na Alemanha em 1561, ou seja, a gente estava sendo explorado / descoberto, né, pelos portugueses ainda, enquanto na Alemanha já tinha relatos sendo registrados pelos poetas e pelos editores da época. Então, essa história que eu vou trazer para vocês hoje, ela se chama A Batalha de Nuremberg. Eu queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando, né? Hoje nós estamos em vários países, inclusive, né, por brasileiros espalhados por todos os lados. Então eu queria agradecer a paciência e a audiência de vocês. Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso caso de hoje, a Batalha de Nuremberg. Tudo começou na primavera de 1561. Muitas pessoas dentro e ao redor da cidade alemã de Nuremberg testemunharam um enxame de estranhos objetos voadores parecendo batalhar no céu. Um editor local imprimiu um folheto e registrou o evento e o retratou em uma impressionante ilustração em xilogravura, que é essa imagem que está na capa do episódio aí. Essa imagem super colorida, né, de um sol com diversos objetos com formatos cilíndricos, côncavos, circulares, de cruz no céu. Então vamos lá. Esse relato, breve mas intrigante, nos lembra que os OVNIs assumiram muitas formas ao longo da história e nem sempre foram atribuídos a extraterrestres. Antigamente era muito comum tudo que era anormal ser relacionado a forças demoníacas, a manifestações do demônio, porque o catolicismo era dominante na época e era a única forma de entrada, de acesso à cultura que as pessoas tinham, era nas igrejas e através dos padres locais. Então tudo que era fora do ordinário, ali fora do comum, era demoníaco, né? Tivemos N exemplos ao longo da história aí de diversas perseguições e caças às bruxas só por pessoas serem naturalistas ou serem médiums e não se encaixarem no dogma local, então elas eram rechaçadas, né? Então houve uma mudança de paradigma nesse sentido. Antigamente tudo era relacionado a possessões demoníacas, visões, premonições de mau agouro, né, de tempos difíceis, tudo que era fora do comum. Esse relato ele foi registrado por um impressor e editor luterano, né, luterano, aí vocês podem ver a influência da religião, né, as pessoas que tinham alguma instrução eram funcionários, eram educados, treinados pela igreja, e ele se chamava Hans Glaser, né? Ele era um impressor, ele era como se fosse um jornalista da época, né? Ele registrava os fatos que aconteciam em Nuremberg. Então Hans, ele era conhecido, importante na área comercial ali, e ele tinha interesse em sinais e maravilhas. Era tudo que era fora do comum, coisas interessantes que aconteciam, era o que chamava a atenção dele para escrever os seus relatos e as suas publicações. Ele publicou então relatos de vários outros avistamentos da sua vida, não só esse de Nuremberg em 1561. Ele escreveu no que hoje chamaríamos de Early New High German, que é como se fosse uma prévia
do idioma alemão que nós conhecemos hoje em dia. É aquele alemão ainda rebuscado, misturado com uma coisa ainda um pouco medieval, digamos assim. Nesse seu folheto, publicado em 1561, ele hoje está preservado na Biblioteca Central de Zurique, na Suíça, né? E foi publicado em 1976 numa tradução para o inglês através de uma ufóloga alemã com o nome de Ilse von Jacobi. E hoje a gente encontra essa publicação do Hans na internet, já está disponibilizado em PDF. Então, de acordo com o relato do Hans, o avistamento de Nuremberg começou entre 4 e 5 da manhã, no dia 14 de abril de 1561. Foi logo após o nascer do sol, quando várias pessoas dentro e ao redor da cidade viram uma terrível aparição no céu. O sol ficou vermelho sangue e brilhou vermelho em todas as direções. Ao mesmo tempo, ou mais tarde, 2 arcos semicirculares vermelho sangue, como 2 luas crescentes, com suas pontas viradas para baixo, apareciam no meio desse sol. A ilustração mostra esses arcos de várias vezes mais largos que o próprio Sol, né? Então devia ser um objeto realmente bem grande. E havia um grande número de objetos esféricos espalhados por cima e ao redor do Sol. Conectando alguns desses grupos, haviam cruzes, vermelho-sangue, esferas, tiras e também varas ou tubos de diferentes tamanhos. Vários menores e um grande de cada lado do Sol. Dentro de cada uma dessas hastes, as pessoas viam 3 ou mais objetos esféricos. Então, eram objetos que tinham objetos dentro. Esse objeto com o formato de meia-lua, né, se você vê numa perspectiva frontal, uma meia-lua é como se fosse um prato virado para baixo, né? A parte de cima é côncava e a parte reta virada para baixo. Então, esses foram alguns objetos que foram avistados e relatados pelas testemunhas e identificados ali pelo Hans. Então, teve um escritor em 2011 que lançou um livro chamado Investigando o Impossível. O nome dele é Ulrich Madin. Ele aponta que, embora seja comumente traduzido como cachimbo hoje, a palavra Rohr, que Glasser usava para descrever as hastes, também era usada para se referir aos canhões da época. Então, depois de um tempo, os vários objetos pareciam interagir uns com os outros de uma forma que as testemunhas interpretavam como uma batalha. As esferas flutuando dentro do Sol voavam para se juntar às do lado de fora, enquanto as esferas laterais e as que estavam dentro dos tubos voavam para o Sol. Enquanto isso, as esferas ao redor do Sol voavam para frente e para trás e entre si, como se estivessem lutando entre si. Após mais de 1 hora dessa atividade, atingiu a sua intensidade máxima, e os objetos caíram do céu, como se todos tivessem queimado, ou como se tudo tivesse pegando fogo, dependendo da tradução. Não está claro se Glasser pretendia indicar que eles estavam realmente produzindo chamas ou não. Isso se perdeu na tradução também. Uma vez que os objetos pousaram nos campos abaixo, eles lentamente definharam ou desapareceram, produzindo uma imensa quantidade de fumaça no processo. A xilogravura parece mostrar a fumaça saindo de esferas coloridas no chão. No desenho vocês podem ver uma coluna de fumaça. A última coisa que alguém viu no céu naquela manhã foi uma aparição negra em formato de lança, descrito como sendo um maciço em tamanho e apontado para o oeste. É essa seta grande preta que está voltada para a esquerda na imagem. Não se sabe se o próprio Glasser viu os objetos, mas ele parece ter falado com quem viu. No entanto, ele dedicou ao menos 400 palavras no original alemão para descrever o evento, e seu relato é bem escasso em detalhes. Ele nunca estima
o número de pessoas que viram a exibição aérea e não cita testemunhas. O que qualquer um dessas pessoas, né, dessas testemunhas, fez nesse evento não está registrado. Outra coisa também é que não tem na bibliografia alemã outra citação desse evento. Foi um evento que só existe esse registro. O Glaser, o Hans Glaser, como um luterano que era, ele viu isso como esse momento da batalha de Nuremberg como um ato de Deus, né? Ele viu isso como sendo um sinal que Deus enviou para os descrentes, né? Para os ingratos, aqueles que não seguiam fielmente a religião, né? Que zombavam das maravilhas e das ideias da igreja, né? Dos milagres, né? Não reconhecidos. E que esse tipo de ingratidão, sem dúvida, levaria à fúria de Deus, né? O castigo de Deus sobre a humanidade, a menos que as pessoas se arrependessem imediatamente dos seus pecados. E, de fato, houve um grande número de avistamentos de OVNI nos países de língua alemã antes de 1561 e depois também. Em 13 de junho de 1554, os moradores da cidade de Jena, cerca de 168 quilômetros ao norte de Nuremberg, viram muitas esferas grandes e objetos em forma de disco no céu, que enquanto voavam, eles realizavam mudanças drásticas na velocidade e ficaram vermelhos. Em 1566, a cidade suíça de Basel tinha sua própria exibição aérea. Ao nascer do sol, numerosas grandes esferas negras apareceram no ar e voaram repetidamente para o sol e disparavam um para o outro como se estivessem lutando. Muitas dessas esferas ficaram vermelhas e ardentes e foram consumidas no ar. Esse relato de 1566, né, que foram 5 anos depois da Batalha de Nuremberg, e tem as mesmas características, né, de luta numa degladiação ali e consumo, né, elas foram destruídas no processo ali da batalha. E também as testemunhas tiveram o mesmo relato, né, como se fosse algum tipo de batalha que estivesse acontecendo. Como a gente pode ver, né, esses sinais e maravilhas, né, como Hans citava, não eram exatamente incomuns na Europa nessa época. A Alemanha do século XVI, né, esses eventos eram chamados de Wunderzeichen, ou sinais maravilhosos. Um grande número de sinais maravilhosos poderia ser facilmente categorizado como OVNI, e envolveu objetos semelhantes aos vistos atualmente no século XX. Sem dúvida, muitos desses avistamentos foram devido a pessoas que identificaram erroneamente fenômenos naturais, né, como cometas, eclipses, auroras boreais. Contudo, fica difícil explicar e justificar a questão da batalha, do embate dos objetos, um se chocando com o outro, né, e isso em tentar encontrar na explicação racional e natural é praticamente impossível. E enquanto os luteranos, né, ficavam particularmente preocupados com as previsões de fim do mundo, né, e aumento de maravilhas aparecendo no céu, tentando confirmar, né, um apocalipse iminente, ali, uma fúria de Deus iminente, do mesmo jeito que o Glaser registrou, quase todos os clérigos da época também relataram sinais maravilhosos, identificavam e registravam isso nos autos da época. É provável que eles viram OVNIs em Nuremberg e os tenham interpretados como um sinal de tempos difíceis à frente e um apelo urgente ao arrependimento das leis divinas. Como no caso de inúmeras outras alegações de milagres na Europa medieval e no início da Era Moderna, há apenas um relato do evento, né, como eu citei anteriormente, e não tem como apurar o que foi de fato que as pessoas viram. E o Glaser, ele tinha uma reputação, ele tinha credibilidade, né? O trabalho dele era crível. Ele documentou muitas outras ocorrências,
na sua carreira editorial, né? Inclusive, no ano de 1554, antes da Batalha de Nuremberg, ele tem uma nota, né, um registro incluindo uma incidência de uma chuva vermelho-sangue que aconteceu a sudoeste de Nuremberg em 26 de maio de 1554 e mais 3 eventos celestes perto da cidade nos 12 anos próximo a essa data. O relato, né, o registro feito pelo Hans, né, a gravura, ela é bem fiel ao contexto artístico da época, né? Na imagem vocês podem ver que o sol tem uma questão de animação, ele tem um rosto, né, como se fosse um ser vivo. Isso era bem comum na época, os artistas desenharem rosto no sol, na lua, nos astros, como se fosse literalmente seres vivos. Então, trazendo uma análise um pouco mais próxima da nossa época, após a circulação inicial, né, o jornal foi praticamente esquecido, até que um psicanalista suíço, o Carl Jung, revisitou esse documento, né, e tentando fazer uma percepção, um entendimento da discussão contemporânea sobre os discos voadores, ou OVNIs, né, e também faz referência a esse incidente. O Jung, ele teve grande interesse no fenômeno OVNI do pós-guerra, né, que teve um aumento considerável dos avistamentos após a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né? Parece que os visitantes têm um certo interesse nos nossos conflitos. E o Jung tentou traçar um paralelo, né? Uma projeção psicológica que fizesse sentido entre esses avistamentos em locais onde é que tinha grandes conflitos e onde tivesse cenários de guerra, né? Tentou separar o joio do trigo, se era um delírio coletivo ou se era realmente um fato real que estava sendo relatado pela testemunha, né? Então Jung, ele faz citação a esse documento do Glasser em um de seus livros, né? Um livro de 1958, que chama Discos Voadores, um mito moderno das coisas vistas no céu. Ele traz uma breve análise desse folheto do Hans Glasser. E o Jung, ele sentiu que esse incidente tinha analogias claras com histórias de discos voadores modernos, né? E então ele especula no seu livro que as testemunhas do século XX, lá da época de Hans, podem de fato ter visto orbes e nave-mãe, né, e diversos aparelhos nos céus, né, e ter dificuldade de identificar aquilo pelo contexto histórico. Aquelas pessoas daquela época do século XX não tinham referência de objetos voadores, nem construídos pelo homem, né, na época. Então, por isso que pareciam tubos voadores, canhões voadores, porque eram o que eles conheciam. O relato do Glasser, ele soa diferente em grande parte porque ele estava descrevendo o evento dentro do seu próprio quadro de referência, né, dentro da sua perspectiva. E ele tinha pouquíssima... O que ele conhecia eram canhões, né, era essa coisa bélica bem básica ainda, bem primordial. Então, fica difícil você identificar alguma coisa no céu que você não tem uma referência para aquilo, né? Então, você cria paralelos e tenta justificar aquilo, né, que você está vendo. É o que acontece na nossa cultura. A ufologia, ao longo dos anos, inicialmente os fenômenos eram
eram identificados a forças demoníacas, depois forças de outras dimensões, e atualmente o nosso mito moderno são os OVNIs, né? Então, Nuremberg foi uma cidade bem próspera na primeira metade do século XVI, mas depois de uma sequência política desastrosa, houve uma revolta na região contra o rei Carlos V da época, e em 1552 Nuremberg foi atacada por forças rebeldes. Que aconteceu que a cidade ficou ilhada da rota comercial da época e entrou em declínio desde então, nunca mais se recuperou. Então, na história, né, desses sinais maravilhosos do início da Era Moderna, os avistamentos de Nuremberg não foram únicos, né, e eles tinham um número bem elevado de avistamentos com registros da época. Hoje, os ufólogos comumente reverenciam esse avistamento como uma forma de estabelecer a longa história do fenômeno e destacando algumas das formas como interpretadas em diferentes épocas e lugares. No início da Europa moderna, os OVNIs eram quase sempre interpretados como uma estrutura religiosa, né? Imaginaram como se fossem fenômenos sobrenaturais, ao invés de ser objetos físicos, né? Estritamente físicos, né? Reforçando aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Que esse caso, né, da Batalha de Nuremberg, ele é muito utilizado para a gente colocar um marco temporal, né, no que já vinha acontecendo nos céus bem antes da nossa era, né? Em 1561, o Brasil estava sendo inicialmente colonizado ainda. Isso, e já tinha relatos, e existem relatos até mais antigos também, de outros povoados onde viam canoas no céu, né, onde viam embarcações no céu, que eram o que eles conheciam na época. O transporte mais evoluído que eles tinham era uma canoa. Então, quando eles viam um aparelho voando, para eles era uma canoa voadora. Era diferente de um transporte com forma de propulsões, formas diferentes de manipulação. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história? Já tinham ouvido falar da Batalha de Nuremberg? Vou deixar para vocês a foto aí na descrição. E essa história eu peguei num site que eu descobri agora, que ele é todo em inglês, é um site muito bom. Se chama Think Anomalous. Eu vou deixar o link desse site na descrição e o link do vídeo do YouTube que eu encontrei esse texto. Bem legal, as imagens são fantásticas. É um trabalho de primeira que o pessoal está fazendo. E galera, então essa foi a história de hoje. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.